Olá, mais uma aula sobre como ler as pessoas. E essa é a nossa quarta aula já, hein? Vamos lá sem mais delongas. O que eu trago para vocês nessa aula? Seguinte, toda função tem um desejo implícito. A gente já viu que todo movimento e todo não movimento tem uma função e a gente precisa observar isso. E agora eu estou falando para vocês nessa quarta aula que toda função guarda um desejo implícito. Esse desejo foi trazido por vários pensadores ao longo da história. Platão, Aristóteles, Thomas Hobbes, David Hume, Spinoza com seu Conatus, quem mais? Freud trouxe também, Kant, mesma coisa, quando falou de vontade, desejo. E na psicologia, a gente vai ter o mesmo movimento acontecendo, as mesmas explicações, mas com nomes diferentes. Para vocês aqui, basta pensar e refletir sobre isso, claro que toda função de um comportamento guarda um desejo implícito. Um desejo que ele pode ser racional, consciente. Eu quero ir no banheiro para fazer xixi. Então eu vou no banheiro, eu me movimento até lá. Eu quero ir na cozinha para tomar água. Consciente. Então eu vou na cozinha. Ou desejos inconscientes, se é que a gente pode chamar assim. Vamos mudar, melhor, desejos automatizados, que a gente não precisa pensar sobre. Quer um exemplo de um desejo automatizado? O nosso batimento cardíaco, a nossa frequência cardíaca, a maneira como o nosso coração funciona. Você não precisa ficar pensando, olha, agora eu preciso bater meu coração. Não, isso é automatizado. Inconsciente a gente pode colocar. A respiração, mesma coisa. Eu posso controlar a minha respiração de maneira consciente, mas no geral eu não percebo muito a minha respiração. Você percebe a sua respiração ao longo do dia? Eu acredito que não tanto. Ela também acontece de forma automatizada. Mas não é porque ela acontece de forma automatizada e inconsciente que ela não corresponde a um desejo. A um desejo, talvez do nosso corpo, de se manter em funcionamento, se manter trabalhando, funcionando, organizando as funções fisiológicas. Então corresponde sim a um desejo também. A frequência cardíaca, a respiração, a pressão arterial, a glicose do nosso corpo, tudo isso acontece por uma função. E todas essas funções correspondem a desejos. E aí, que desejos são esses? Desejos implícitos, porque muitas vezes o desejo não é claro para a gente. E muitas vezes você vai ver uma pessoa fazendo algo e falando que ela está fazendo aquele algo para algum fim específico, mas que não corresponde na realidade àquele fim que a pessoa está apontando. Corresponde a um outro fim escondido, que nem ela consegue perceber. E aí, que finalidade seria essa? O que a pessoa espera fazer com aquele movimento, seja ele consciente ou inconsciente, automatizado do corpo dela? Como, por exemplo, sentar e ficar balançando as pernas. Qual o desejo que corresponde a essa função de balançar as pernas? Será que a pessoa tem o desejo de se acalmar, de ficar mais calma? Então, essas são perguntas que você pode se fazer quando você estiver lendo a pessoa através dessa observação. Toda função tem um desejo implícito. Aqui, a pergunta-chave para essa aula é: para quê? Só isso. Para quê? Para quê?
Para que a pessoa está fazendo isso? Qual o desejo dela? Essa perguntinha, para quê? Jung usou no final da vida dele e ele coloca num livro que ele escreveu, um dos últimos livros que ele escreveu, que chama O Homem e Seus Símbolos. Ele coloca lá no final, explicando que ele tirou essa pergunta dos físicos, do que estava sendo chamado na época de microfísica, que depois se tornou a física quântica ou mecânica quântica, porque Jung percebeu que os físicos, quando eles faziam aqueles experimentos malucos e difíceis deles, que eles se perguntavam não por quê ou como, mas para quê? Ou seja, qual que é a função disso? Para que isso está acontecendo? E essa é a nossa pergunta-chave da aula. Você vai observar o movimento que a pessoa faz, o comportamento dela, vai lembrar que aquele movimento importa, que aquele movimento tem uma função, ou aquele não movimento, lembra da aula passada? Que aquele não movimento, que aquela imobilidade, com aquela forma da pessoa não se mexer e ficar quietinha, tem uma função. Aquilo é importante. E você vai se perguntar para que ela faz isso? Ou para que ela não faz isso? E vai tentar descobrir qual que é o desejo dessa pessoa. Qual o desejo que ela tem quando ela se mexe ou quando ela não se mexe? Para que ela faz ou que ela não faz isso? Observar, considerar que o movimento é importante ou que o não movimento é importante, saber que ele tem uma função e saber agora que ele corresponde a um desejo, que muitas vezes a pessoa que está tendo aquele comportamento, nem ela sabe qual é. Para que ela faz isso? Te vejo na nossa próxima aula. Tchau, tchau.